A paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos à nossa série aqui, com o tema Os perfis dos personagens que mudaram a história. E no nosso segundo episódio de hoje, eu quero estar falando de um homem chamado João o Batista, com o tema O Precursor do Messias. E eu quero que você acompanhe comigo em Mateus capítulo 11, verso 11, que está escrito assim na minha Bíblia. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Louvado seja Deus. Uma característica mais marcante na história deste homem, que João Batista é um destemido porta-voz de Deus. E uma das conquistas mais marcantes em sua história foi por ele ser o último e o maior dos profetas e um mensageiro de Deus para anunciar a chegada de Jesus. Ele viveu por volta do ano 4 a.C. a 28 depois de Cristo. João, que significa Deus é gracioso. Então, antes de enviar Jesus, que Jesus significa salvação, o Salvador, então antes da salvação, Deus ele sempre enviará a sua graça, a sua misericórdia para nos alertar, para que a gente venha se render aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro, exclusivo e eterno nosso Salvador. Os temas principais ou os textos que eu quero estar deixando aqui para que você possa estar meditando depois, que é Mateus capítulo 3, verso 11, Marcos capítulo 1, verso 6, Lucas capítulo 1 ao capítulo 3, ali o capítulo 7 também, e João capítulo 1 ao capítulo 3. No contexto básico aqui, eu quero estar iniciando dizendo que tinha já se passado mais de 400 anos desde que as palavras proféticas finais de Malaquias apontaram a vinda de Elias, o profeta. Malaquias no capítulo 4, verso 5. Elias, ou uma pessoa similar a ele, anunciaria a chegada do Messias. Malaquias capítulo 3, verso 1. Então, após centenas de anos, o nascimento dessa pessoa foi anunciado por um anjo a um velho sacerdote chamado Zacarias. E o anjo disse que a esposa estéril de Zacarias, Isabel, geraria um filho e que seu nome seria João. E ele prepararia o povo de Israel à vinda do Senhor. Sintetizando aqui, eu quero te dizer que os pais de João eram descendentes dos sacerdotes de Arão. Já tinham uma idade avançada quando geraram João. Então, portanto, esse nascimento foi tão milagroso quanto a anunciação do anjo Gabriel. O menino deveria ali se manter o estilo de vida de um nazireu. João ele era cheio do Espírito de Deus, mesmo quando ele ainda estava no ventre de sua mãe. O seu início ali da vinda pode ser resumido em uma única frase. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 1, verso 80. Então, quando João ele começou a pregar, ele prosseguiu no espírito e no poder de Elias. Deixa eu apresentar um cenário aqui. Em primeiro lugar, o ministério de João. João ele viveu no deserto quando ele era adulto. Ele usava uma pele de camelo, uma vestimenta muito parecida com a de Elias,
Você pode ver isso em 2 Reis, no capítulo 1, no verso 8. Ele comia gafanhoto e mel selvagem. Ele apareceu perto do rio Jordão e começou a pregar 2 sermões principais. O Messias prometido estava para chegar e seus ouvintes deveriam se arrepender em preparação à vinda do único. João, ele era franco e confrontador. Isso mesmo, ele não tinha medo de ninguém, especialmente dos líderes e dos religiosos. Eles chamavam-se de raça de víboras. Está em Mateus capítulo 3, partes B ali do verso 7. E quantos estes se ridicularizavam as pessoas comuns, como André, o seu irmão Pedro, Tiago, o seu irmão João, eram atraídas por suas convincentes mensagens. A descoberta de João nesse segundo tópico desse cenário é que João orientava-se as pessoas a serem batizadas, a fim de que mudassem os seus caminhos e se preparassem para a vinda do Messias. E quando Jesus chegou para ser batizado, João ele se recusou. Mateus capítulo 3, do verso 13 ao verso 15. Por saber que seu parente era uma pessoa divina. Porque nós sabemos que Maria e Isabel eram primas. E o mestre ali insistiu em se solidarizar ali com a mensagem de João durante o batismo. Só que João viu o Espírito Santo descer sobre Jesus e ouviu a voz de Deus anunciando Cristo como seu Filho amado. Mateus capítulo 3, verso 17. Mais tarde ali, João apontou Jesus para os seus discípulos como Filho de Deus. João capítulo 1, verso 34. Depois, como Cordeiro de Deus. João capítulo 1, verso 36. E uma vez que Cristo apareceu, João concentrou em sua pregação ali nele. Uma vez que Cristo apareceu, João concentrou a sua pregação nele. E meses a multidão que seguia João já estava seguindo a Jesus. O terceiro ponto que eu quero estar falando aqui é sobre a prisão de João. No registro de Marcos, no capítulo 1, verso 14, a multidão diminuiu e João continuou a reprovar Herodes Antipas, o filho de Herodes o Grande, por casar-se com a esposa de seu irmão e por outros pecados também. Herodes prendeu João porque temia a sua popularidade e queria apenas deixá-lo encarcerado. E no quarto tópico aqui sobre esse cenário que eu estou apresentando, as dúvidas de João está registrada também lá em Lucas capítulo 7, no verso 18 a 24. João, como os outros judeus piedosos, esperavam o Messias para levar a Israel de volta ao seu passado de glória e estabelecer o seu reino eterno. Preso, ele não sabia de nada que se passava. Então o que ele fez? Ele mandou 2 dos seus discípulos perguntarem a Jesus se ele era o Messias ou se deveria esperar outro. Os discípulos ali de João viram Jesus curando muitas pessoas de doenças e citando Isaías capítulo 35, versos 5 e 6. Uma passagem que descrevia o ministério do Messias profetizado. Então os mensageiros retornaram a João e compartilharam com ele a prova positiva de que Jesus era mesmo o Messias prometido do Antigo Testamento. E para fechar esse cenário aqui, o quinto tópico que eu quero estar apresentando aqui de Marcos, no capítulo 6, verso do 14 e 29, fala a respeito à morte de João. Herodias, a esposa de Herodes, irritada com João por ele ter denunciado o seu pecado, decidiu matá-lo. Ela se aproveitou de uma promessa feita por Herodes. Depois ali que a filha deleitou,
durante um banquete, Herodias pediu a cabeça de João em uma bandeja, mesmo entristecido, no verso 26. Você vai ver isso. Herodes mandou um executor decapitar João. E seus discípulos ali enterraram o corpo e foram contar a Jesus o destino de João. Mais tarde, quando Jesus já estava mais conhecido, Herodes ele pensou que Cristo fosse João Batista, que voltara dos mortos para assombrá-lo. Olha aqui o retrato. Jesus chamou João de o último e maior dos profetas, um grande tributo vindo do maior do mundo. Lucas capítulo 7, verso 28. João era uma figura imponente. Ele tinha uma posição extremista, como Elias. A sua vinda também foi marcada por renúncia, humildade e coragem. Sua aparência e o seu modo de viver era tão rígido que muitos acreditavam que ele estava possesso. Ali em sua humildade, via-se como apenas uma voz que clamava a fim que das pessoas se preparassem para o único chamado Messias, o qual ele era indigno de descalçar. E por quando o único veio, João direcionou os seus discípulos a segui-lo. E por sua coragem, João foi aprisionado e por fim morto aos 30 anos, tendo ministrado por somente um ano aproximadamente. Há lições da vida de João que eu quero estar finalizando aqui. A primeira lição é que você deve estar disponível para alguém mais talentoso. João ele tinha muitos seguidores fiéis. Mesmo assim, quando Jesus apareceu, ele imediatamente direcionou os seus discípulos para seguirem. Então daí diante, o ministério de João começou a diminuir. E como João, você também, preste muita atenção, você também deve reconhecer pessoas mais talentosas. A segunda lição para você colocar em prática é que você foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus para uma missão. Sim, o anjo Gabriel ali anunciou o nascimento de João e deu detalhes da sua missão. Quando ele cresceu, João dedicou-se a cumpri-las. Você também recebeu um talento exclusivo para desenvolver. Deus também lhe deu todos os recursos espirituais necessários para que você realize a vontade dele na sua vida. Então peça ajuda ao Senhor para entender qual é a sua missão e como Ele quer que você a cumpra. Porque a vontade divina para você é única. Deixe-o a saber que você deseja ser usado por Ele. E a última lição: peça a Deus que lhe dê ousadia para compartilhar Cristo. João ele era ousado a confrontar as pessoas quando a sua condição espiritual, independentemente do que isso lhe custasse. É possível que você nunca tenha sido chamado para confrontar um pecado como João fez, mas é convocado para seguir o exemplo dele e ser audacioso para apresentar Jesus às pessoas. Às vezes, isso pode significar confrontar o assunto do pecado e de estar disposto a sofrer quando os outros agirem de forma negativa. E finalizo por aqui, falando a avaliação de Jesus sobre João Batista. Mais do que um profeta, ele é o meu mensageiro. Ninguém nascido de mulher é maior do que ele. Sua mensagem provocou forte reação. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo episódio sobre os perfis de personagens que marcaram história. A paz do Senhor Jesus a todos.